O que que você pode fazer quando você se depara com um cônjuge, às vezes é um parceiro ou a parceira, um avô, uma avó, ou às vezes são os avós com relação aos pais da criança, né? Como que a gente lida nessas situações? Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é que a educação, seja ela, né, tem vários termos que a gente pode utilizar: educação consciente, educação positiva, uma educação participativa, qualquer nome que a gente possa dar nesse aspecto de uma educação que é pautada numa consciência daquele educador. O educador sabe que ele está conduzindo, ele está num caminho, ele entende o que é que ele está fazendo ali. Existe um valor muito importante, né, nessa forma de conduzir a educação, que é o respeito. Esse é um valor que perpassa nesse processo educacional. Então, vocês bem sabem que eu falo muito que o respeito, a gente precisa levar esse valor do respeito na educação com relação às crianças e as crianças também com relação ao adulto. Então, é uma via de mão dupla. A gente ensina respeito, né, e a respeitando. E o respeito não é permissividade. O respeito é a gente possibilitar que essa criança ela possa se expressar, ela possa lidar com essas emoções, porém, como ela expressa essas emoções é que a gente vai ensinar a criança a gerir essas emoções, né, a lidar com essas emoções, a demonstrar essas emoções, que seja de uma forma respeitosa, né? Igual como os pais estão sendo respeitosos com ela. E é difícil muitas vezes para as pessoas que não entendem, que não leem, que não estudam, que não se aprofundam num tema, compreenderem realmente o que é respeito. Porque muitas vezes o respeito ele é relacionado a uma figura de autoridade rígida, da rigidez, do eu mando e você obedece. O respeito está, né, muito relacionado para essas pessoas que têm uma dificuldade de entender a uma comunicação agressiva, a uma comunicação em que não se dá espaço para o outro se expressar e verbalizar, né? Onde não existe uma validação dos sentimentos do próximo. Então, é muito difícil para as pessoas que não leem, que não aprofundam, entenderem o real significado de uma educação consciente. Então, cai às vezes num julgamento precipitado, num preconceito, assim, simplesmente pela ignorância mesmo de não entender o que realmente significa, que não é permissividade e que a criança ela vai ter precisa de limites, inclusive, e a gente, como adulto, vai estabelecer esses limites, mas a forma como é estabelecido esses limites é que é o grande diferença, é o grande diferencial. Então, gente, um valor que é o principal quando a gente fala de educar, né, é o respeito. Se a gente traz por esse pressuposto de que o respeito é a base de uma educação consciente, a gente também isso também vai valer para outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que vão de encontro com o seu ponto de vista, a sua ideia, tá? O respeito com um parente, um cônjuge, um parceiro, um avô, uma avó, ou enfim, uma pessoa que não compreende muito o seu processo, o como você está conduzindo, você, em primeiro lugar, você tem que sempre se questionar: eu estou respeitando, né? Ou eu estou sendo agressiva e querendo impor a qualquer custo algo que eu estou acreditando nesse momento, mas que eu não acreditava antigamente, mas que hoje eu tenho essa consciência e eu acredito. E aí que entra o grande X da questão. Muitas vezes, o que acontece? E que o que gera mais conflito no ambiente familiar. As pessoas que elas descobrem uma educação consciente, uma educação positiva, quando elas descobrem esse baú, né, de preciosidade, de joias, que é uma educação consciente, uma educação positiva, quando elas começam a aplicar, elas se encantam. No início, claro, é difícil, mas quando ela vai vendo o resultado, é encantador realmente. E aí, quando você vê que aquilo ali realmente faz sentido e que realmente
aquilo tem um retorno, muitas vezes não é da noite para o dia, não é um retorno imediato, mas a médio e a longo prazo você vai vendo a transformação tanto daquela pessoa que aplica, que é um pai, uma mãe, seja lá quem for, quanto o da criança que traz um feedback também positivo. Quando você vai vendo essa transformação, você quer de alguma maneira impor ou de alguma maneira que aquelas outras pessoas que estão também são importantes para a criança e que participam do desenvolvimento dessa criança, elas também façam a mesma coisa que você, já que você está seguindo por um caminho. Só que nem sempre é assim, nem sempre é assim, né? Nem todas as pessoas elas vão concordar, nem todas as pessoas vão seguir tudo que você diz. E claro que, nesses casos, a gente não pode impor e a gente não pode obrigar ninguém a seguir. Principalmente no que diz respeito a um cônjuge, um parceiro, né, um marido, ou às vezes é o pai que quer mostrar esse caminho para a mãe e a mãe tem uma resistência. E aí, nesses casos, a gente precisa ter muito cuidado para não se tornar, ao invés de ser um assunto atrativo, se tornar um ranço para aquela pessoa, se tornar algo que vai criar uma resistência ao invés de curiosidade. Porque é o que normalmente as pessoas fazem. Quando elas se encantam, elas ficam muito felizes, animadas pela descoberta, né, da disciplina positiva, de, sei lá, Montessori, PNL, enfim, as ferramentas, elas começam a aplicar, elas veem a maravilha que é, e elas querem comprovar e querem incutir na cabeça do outro que tem que seguir. Então, a primeira coisa que eu digo é que não obriguem ninguém a seguir. A primeira coisa, não obriguem nenhum familiar a seguir. Vocês podem gerar uma curiosidade, que é diferente. Sabe as perguntas curiosas que a gente utiliza como uma ferramenta para as crianças, né? Que a gente utiliza, ao invés da gente ordenar, mandar e dizer o que a criança tem que fazer, a gente transforma aquelas ordens em perguntas. Então, as perguntas curiosas, elas também valem para os adultos. Ao invés de você dizer que é assim e ponto final, que essa é a verdade absoluta, que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que seguir dessa forma, por que não levar a essa pessoa a se questionar sobre aquele próprio comportamento? Leva aquela pessoa a se questionar, ao invés de você dizer, assiste esse vídeo agora. Esse vídeo é muito importante, se você não assistir, enfim, você vai acabar com a saúde mental da criança, do nosso filho. Por que não você não pode falar de uma outra forma? De uma forma, por exemplo, olha que interessante esse vídeo, o que você achou? Olha, essa parte daqui eu achei interessante. Qual a parte? Você achou alguma coisa relevante nesse vídeo? O que você achou desse conteúdo? A pessoa pode até dizer assim, eu achei tudo muita bobagem, não gostei de nada, não achei nada relevante aqui. Ok, você já de alguma forma mandou aquela mensagem, por mais que naquele momento não faça sentido nenhum, ou que ele não concorde com nada que está ali, de vídeo ou escrito, enfim. Você mostrou. Você planta uma sementinha na cabeça do outro. A transformação vem muitas vezes a mais tarde, um pouquinho mais depois. Não necessariamente aquela pessoa que viu um conteúdo que você marcou, que você mandou, que você mostrou, vai fazer uma transformação imediata. Não necessariamente. Acontece sim que alguns conteúdos tocam aquela pessoa e aquela pessoa até dá um insight nela e ela pensa, poxa, eu posso fazer de uma outra maneira. Pode acontecer, mas na grande maioria das vezes, isso só vai ser repercutido lá na frente. Isso só vai ter um efeito, mas a médio e a longo prazo, não é de imediato. Então, as pessoas que têm mais resistência, né, a escutar, a ver, a ler, vai mostrando conteúdos como se fosse a conta-gota, de pouquinho em pouquinho. Não sobrecarregue essa pessoa com um monte de conteúdo e um monte de informação, porque vai fazer e vai gerar um efeito contrário. Ao invés daquela pessoa ficar interessada em aprofundar, em estudar, em entender como que você está conduzindo, ela vai criar maior resistência, ela vai achar um fanatismo, ela vai achar que isso é exagero. Então, vai fazendo de conta gota, vai mostrando uma coisa aqui, vai mostrando uma coisa ali aos poucos. Não esperem que essa pessoa concorde e que a partir daquele conteúdo vai gerar uma transformação, ela vai mudar de opinião. Não.
Como eu disse, é um processo. Então, mostre os conteúdos, vai mostrando os conteúdos de valor, vídeos, textos, materiais, livros, aos pouquinhos, para que essa pessoa ela vá entendendo, né, como que funciona, vá quebrando as crenças que ela tem, porque muitas pessoas que não aceitam ou que têm uma resistência com uma disciplina positiva ou com uma educação consciente ou participativa, são as pessoas que têm normalmente muitas crenças equivocadas com relação à forma de educar. Então, crenças que na maioria das vezes a gente encontra como achar que não bater, não gritar é uma forma de permissividade. Então, isso é uma crença. E a gente quebra como? Passando informação, né? E aos pouquinhos essa pessoa ela vai conseguindo amadurecer, conseguindo processar esse conhecimento e esse conteúdo.